Fala galerinha, bom dia! Mais uma vez, estamos aqui para nossa videoaula. Espero que vocês estejam acompanhando as outras, estudando e que esteja dando tudo certo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre mais um filo. A gente vai falar sobre o filo artrópoda. São os artrópodes. E aí, lembra aquela questãozinha que a gente conversa sobre o nome do filo representar alguma característica física deles? Pois então, ó, artrópoda. O que isso significa? Artroarticulada. Poda é pata, tá bom? Então, patas articuladas. É aqui que vai surgir, olha isso, é aqui que vai surgir o movimento de patinhas. Até então não existia. Lembra aí, gente, ó, já estudamos os quinidários, eles têm patas? Não. Os poríferos, os vermes, os moluscos, os anelídeos, nenhum deles tem patas, certo? Nem os equinodermas, nenhum deles tem pata. Quem que vai ter pata? Os artrópodes, tá bom? Lembrando que, olha isso, vou falar uma coisa muito bacana para vocês e anotem. Evolutivamente falando, tá bom? Artrópodes vem antes de equinodermas, tá bom? Por uma questão de organização relacionada a livro didático, a apostila, a gente estuda primeiro os equinodermas para depois estudar os artrópodes, ok? Então tá. Essas são as características, tem mais outras, né? Mas essas são as que a gente vai começar a estudar. Os artrópodes formam 88% dos animais invertebrados. Nossa, isso tudo? É, isso tudo. O filo artrópode é muito grande, tá? Vocês vão ver. E ele é grande devido aos insetos, ok? Principalmente aos insetos. Presença de patas articuladas, que foi o que eu falei para vocês. Artrópoda. Poda e pata articulada. É o que dá movimentação para eles, tá bom? E foi devido, é um dos motivos, né, deles terem sido tão eficientes em conquistar tantos ambientes, ok? Presença de exoesqueleto de quitina. O que é isso, exoesqueleto de quitina? Já vou mostrar uma foto para vocês. Cadê a foto? Aqui. Olha só que foto legal. Esse aqui é um animalzinho vivo, tá? Novinho. E aqui é a carapaça dele. Essa carapaça que ele perde, que ele troca, é o exoesqueleto. É um esqueleto externo. Exo é de fora, tá bom? Então, é o esqueleto de fora, esqueleto externo. Então, quando a gente fala que eles possuem um exoesqueleto de quitina, quitina é um material, tá? É um carboidrato, anotem aí, quitina é um carboidrato, tá? Que forma esse exoesqueleto. Qual é o problema dele? Eu até cheguei a comentar isso com vocês quando eu expliquei sobre endoesqueleto de equinoderma, tá? O exoesqueleto, o animal não cresce junto com ele, tá? Então, vai ter que ter a ocorrência de mudas. Também pode ser chamado de equidise, tá bom? Equidise. Olha aqui. Esse é o gráfico do crescimento da vida de um artrópode. Olha como é de um outro animal. Ele cresce, vai crescendo, até chegar um momento que ele vai estabilizando, ok? Já do artrópode, não é assim que acontece. Olha isso. Essa parte que o gráfico tá crescendo aqui, o animal tá em crescimento, ele tá sem exoesqueleto, tá? Percebam só que antes do crescimento, vem esse pontinho aqui que é a muda. Nessa partezinha aqui, ó, que não está crescendo, ó, sem crescimento, o animal está com o exoesqueleto dele pronto, grande.
Então ele tem que decidir, ou ele fica com o exoesqueleto ou ele cresce, tá bom? Não é assim uma coisa que ele tem o poder de decidir, mas é isso que acontece. E por que a gente tem que prestar atenção nisso? Porque no momento que o animal ele tá, ó, crescendo aqui, ele tá sem o exoesqueleto, ele tá exposto. Ele tá em perigo, porque o exoesqueleto serve para proteger o animal, tá? Ele protege o animal de predadores, de infecções, e aí no momento que ele perde esse exoesqueleto, ele está exposto a predadores. Então é nesse momento, olha que legal, gente, é nesse momento que eles ficam escondidos. Então, durante a muda ou ecdise, o artrópode, ele se esconde, ele não fica se expondo, ele não sai para comer, ele não sai para caçar, ele não sai para se reproduzir, tá bom? É muito legal esse gráfico aqui. Coloquei aqui, ó, carbonato de cálcio e alguns crustáceos. Vocês vão ver lá na frente, quando a gente estudar cada grupo em si, que os crustáceos, que são os artrópodes que vivem na água, tá? A maioria vive na água, poucos vivem em ambiente úmido, eles têm uma carapaça mais dura, mais rígida. E é devido ao carbonato de cálcio, tá bom? Carbonato de cálcio é o mesmo que forma aqueles recifes de corais, tá? Que a gente já falou sobre isso, que forma o esqueleto dos corais, ok? Esses são os grupos. Esses são os grupos dos artrópodes. Então, insetos, aracnídeos, crustáceos e miriápodes, que a gente vai estudar um por um. Aqui é a perda do exoesqueleto mais uma vez. Então, olha só, o que é interessante saber disso aqui, gente, essa perda do exoesqueleto, que a gente chama de muda ou ecdise, tá? Ela é controlada por um hormônio chamado equidisona, ok? E é para o animal poder crescer, porque o exoesqueleto não acompanha o crescimento dele. Então, o animal precisa perder o exoesqueleto para poder crescer, ok? Tem animais que fazem a muda até atingir a vida adulta, e aí não fazem mais muda. Tem animais que são o contrário, que fazem muda para o resto da vida, ok? E aqui tem a parte relacionada aos sistemas dos artrópodes. Separei já bonitinho para vocês terem uma noção melhor. Sistema digestório completo, como eu falei com vocês, eles possuem umas glândulas, tá, que ajudam na digestão. Tem sistema circulatório aberto, ou seja, não tem vasos, aqueles vasos pequenininhos que eu já conversei com vocês também. Respiração pode ser branquial, traqueal ou filotraqueal. Vou explicar isso melhor para vocês quando a gente falar de grupo por grupo. O sistema nervoso é ganglionar, ou seja, tem um gânglio central, que fica na cabeça, e um cordão nervoso que se espalha pelo corpo, ok? A reprodução eles são dioicos. A fecundação ela pode ser interna ou externa. E aí, olha só, a fecundação interna vai ser de animais terrestres, tá? A maioria dos animais que são aquáticos, a fecundação é externa. Lembram o que é fecundação externa? É quando tem a liberação de gametas na água, no ambiente, tá? E alguns com desenvolvimento indireto. O que é desenvolvimento indireto? É quando o animal nasce de uma forma, sofre modificações, até chegar na fase adulta, que é totalmente diferente, tá? Então, tem a presença que a gente chama de larva, ok? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos.